Este é um documento que prova que este carro está no meu nome. Eu não acreditava em Deus, ou acreditava ficticiamente em Deus. Me comparo não, um dedinho de Tomé que precisou ver para acreditar na ressuscitação de Cristo, onde que ele foi crucificado, né? Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de cumprimentar a igreja, cumprimentar o grupo de louvor, cumprimentar o pastor que por muitas vezes teve paciência comigo, com a minha família, que pôde muitas e muitas vezes ter paciência em poder me explicar melhor e me trazer melhor o conhecimento da palavra de Deus. Eu gostaria, se o pastor puder fazer uma oração. Pai, eu quero agradecer, Senhor, pela vida do Silvio. Quero agradecer por essa oportunidade que temos de dar o nosso testemunho. Quero pedir assim o cuidado, também a bênção do Senhor sobre ele. Que o Senhor coloque as palavras do Senhor na sua boca, que ele possa ter muita tranquilidade que vem do Senhor, paz no seu coração, para poder falar, que o Senhor esteja nos instruindo, nos edificando com o testemunho do Silvio, Pai. Amém. Oramos no nome de Jesus. Amém. Para quem não me conhece, a igreja inteira me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou Silvio Balém, sou natural do Rio Grande do Sul, Aratiba, Rio Grande do Sul, e perto do ano de 98, 97, eu vim para Chopinzinho. Eu tinha uma vida totalmente estável lá, eu tinha um planejamento feito com a minha vida, eu tinha uma estabilidade financeira, uma estabilidade familiar, até o dia em que Deus resolveu agir na minha vida, na vida da minha família. E eu vou ler aqui o texto de Lucas 12, o 12, 20, onde que diz: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tens preparados para quem será? Na final de 96, eu estava viajando e Deus permitiu que a minha mãe fosse, eu posso dizer, ceifada da vida da minha família. E onde que a vida da minha família foi totalmente mudada. A gente tinha uma vida estável, a gente tinha uma vida normal, a gente era temente a Deus, sim. Sou muito grato ao meu pai, à minha mãe, à minha família, pelo que eles me ensinaram. Meu pai até hoje, a minha mãe não está mais conosco, mas ela tirada deste mundo. E isso me fez descrer de Deus, me fez sair de lá, acabei vindo para Chupinzinho, me fez duvidar da força de Deus. Até que eu cheguei aqui em Chupinzinho e a minha vida mudou totalmente. Eu vivia numa atividade, eu vim aqui para outra atividade, foi um 360 graus na minha vida. A maioria dos irmãos sabe disso. E eu fui convidado para participar de um retiro de carnaval, onde que fomos aqui em Coronel Vivida, numa chácara do interior. E lá naquele dia eu cheguei, não conhecia a igreja presbiteriana, não gostava de crente, né? E chegando lá eu pude participar do culto da parte da manhã, pude assim ouvir a palavra, não achei nada de anormal. Na parte da tarde a gente pôde sentar, conversar com outras pessoas que estavam lá, onde que
tinha um banco e eu sentei lá com o senhor, não conhecia ele, e ele falou: você deve estar muito atribulado, você está muito cansado. E eu falei que sim, que tinha. Contei um pouco da minha vida, estava falando algumas coisas minhas, do que eu estava passando, para a situação que estava passando, e ele disse que ele teria uma solução, que ele tinha como aliviar todo aquele meu fardo. Quer dizer, o cara nunca me viu, pensei entre mim, o que ele vai saber da minha vida? Aí ele falou de Mateus 11, 28, 29 e 30, que diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei a mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o seu fardo é leve. Aí eu pensei, naquele dia, estava lá conversando com ele, e o cara não sabia da minha vida. Como é que ele sabia que eu tinha passado por situações difíceis? Eu realmente estava assim, bem abalado, desestruturado, tanto financeiramente quanto emocionalmente, uma carga muito grande nas minhas costas, pois tudo que nós tínhamos com essa mudança, a gente acabou vindo para cá, ficou tudo difícil, um negócio totalmente diferente. E como é que ele saberia alguma coisa sobre mim? Eu me pensei, né? E passando por alguns minutos, a gente ficou acho uma meia hora conversando, passando por aí um outro senhor, na verdade o senhor não, um outro, o tio Milton, pastor, que pregou na parte da manhã. O seu Cid falou: conversa com esse homem, que ele precisa ouvir. Ouvir é ter um fardo muito pesado. Aí ele saiu, o tio Milton sentou lá comigo, me pediu, falei algumas coisas com ele. Ele falou: você acredita em Deus? Eu não, geralmente eu acredito naquilo que eu vejo. Eu era muito de acreditar no que eu conseguiria ver, naquilo que eu conseguiria tocar. Aí eu fui falando das tribulações que eu tive, a perda da minha mãe, que aquilo me abalou muito, uma pessoa que sempre lutou por justiça. Como é que Deus seria justo se Ele permitiu que tudo aquilo acontecesse? E ele olhou para mim: mas tu não acredita em Deus? Tu quer ver Deus então? Não, se eu ver Deus eu acredito. E nós estávamos sentados assim uns 100 metros, 50 metros ou 100 metros, tinha duas árvores, 2 eucaliptos bem grandes. Ele falou: tá vendo aquelas árvores? Você consegue ver aquelas árvores? Tu consegue ver alguma coisa diferente lá? E ele olhava para aquelas árvores e eu olhava para ele, olhava para a árvore, não via nada de diferente. O que você está vendo? Ele me pediu. Estou vendo um eucalipto, 2 eucaliptos, entre várias árvores, mas era aquela que ele me pediu para mim ver. Quer dizer, estou vendo as folhas, estou vendo os galhos, as árvores grandes, mas tu não está vendo Deus? Eu disse: não. Mas o que mais tu está vendo? E eu olhei e disse: não, tem os galhos estão se mexendo, as folhas estão se mexendo, o vento, tinha um pouco de vento e aquilo estava se mexendo. Ele falou, olhou para mim: tu não está vendo Deus? Eu estou vendo. Aí eu olhei de novo, olhava para ele, olhava para dizer: o cara não deve estar bem. Primeiro o cara me disse, o cara que estava comigo falou, que era o seu Alcides, falou que eu podia entregar meu fardo, que alguém levaria para mim. Agora ele está falando que ele está vendo Deus ali, eu só estou vendo os galhos se mexer, e a árvore, né, um pequeno vento aí, mas não estou vendo Deus. E eu disse: bem que falaram que os crentes são tudo louco. eu disse: acho que estou perdido aqui. E ele só olhava, não olhava para mim, olhava para aquela árvore.
né? E eu fiquei olhando mais um pouco, olhei, pensei. Daí ele falou: mas você não está vendo nada diferente? Sim, estou vendo o vento mexer. Você consegue enxergar o vento? Não, só estou vendo que o vento está mexendo os galhos. E disse: então você olha bem fixo para aquilo lá e vê se você não vai enxergar Deus. Naquele momento parece que clareou alguma coisa em mim e eu consegui ver que aquele vento não era um vento qualquer. Se aquela árvore um dia germinou e cresceu, foi porque Deus permitiu que alguém plantasse, cultivasse, regasse e crescesse daquele jeito. Se aquele vento que estava movimentando, eu fui percebendo que era a mão de Deus que estava lá. E naquela noite, naquele culto, ele já tinha falado, o pastor Milton tinha falado naquela manhã, que iria ser pregado sobre um homem de fé, que perdeu praticamente perdeu sua família, ele não perdeu seus filhos, porque eu creio que Deus está na glória com Deus, mas que naquela noite nós iríamos ouvir sobre um homem de fé. E naquela noite realmente foi pregado sobre Jó. Ele mesmo pregou sobre o evangelho de Jó, onde que eu percebi o quanto Jó tinha fé naquilo que ele não via, o quanto Jó acreditava naquilo que ele não precisava de um papel para acreditar. E seu fardo estava pesado sobre mim naquele momento, multiplicou muitas e muitas vezes. E Deus falou naquele momento comigo, no final do culto. Ele pediu quem quisesse fazer um pacto com Jesus, que era para ir à frente. E naquela noite eu pude aceitar Jesus. E daquele dia em diante, eu e a minha casa glorificamos ao Senhor, creio que até o final de nossas vidas. Deus assim foi, com aquelas pequenas palavras, com aqueles pequenos momentos, Deus foi me abrindo o meu entendimento e me fez crer que não precisava de um papel para crer nele. Pela fé de Jó, pela fé que nós deveremos ter em Deus, pela fé que eu poderia ter, eu não precisaria de ver, porque a Bíblia diz que nenhum homem jamais viu a Deus, e eu não ia ver a Deus. E o tio Milton naquele momento, o pastor Milton, o tio Milton como é que era chamado, mas o tio Milton também, com certeza, ele não viu a Deus, mas viu sim a mão de Deus naquelas árvores, naquela árvore, porque assim, se aquela árvore cresceu daquilo lá, porque Deus permitiu que aquela árvore crescesse. Se um dia aquela árvore iria ser ceifada, iria ser cortada, ela iria dar mais frutos, ela iria render lenha, ela iria render madeira para construir uma casa. Então assim, isso é a mão de Deus. Aqui na parte da tarde, quando ouvi falar sobre entregar o seu fardo, realmente eu pude entregar o meu fardo aquele dia. Realmente a minha vida começou a ficar leve. Realmente todo aquele fardo que eu estava carregando, Deus foi transformando, Deus foi adequando a minha vida, Deus foi me abençoando, Deus foi me dando uma família, né? Deus me deu 2 filhos, né? Posso assim dizer que a vida com Cristo não é fácil. Posso aqui testemunhar algo que Deus fez quando você entrega a sua vida, dos meus próprios filhos, onde que um carro passou por cima do Davi e nada aconteceu.
onde Samuel capotou um carro, despencou a 150 metros, esse carro ele capotou, ele dentro, nada lhe aconteceu. Eu creio que isso é a mão de Deus. Então eu não preciso mais de um documento para crer em Deus. A partir daquele dia eu comecei a confiar no Senhor, entreguei a minha vida ao Senhor, entreguei a minha família ao Senhor. E assim, pastor, vocês que tinham começado aquele trabalho e continuam até hoje, nesse retiro, onde que eu pude me converter, e creio que muitas pessoas se converteram, foi algo assim que Deus fez na minha casa, que eu não poderia ter oportunidade. Não vou julgar o meu pai, a minha mãe, porque assim, eles me deram toda a educação, me deram todo o ensinamento cristão que eles puderam me dar. Mas o que eu pude entender em um dia, eu não tinha entendido na minha vida inteira. Em Apocalipse 3:20, ele diz: não vou tentar falar de cor, porque deveria saber, mas capaz de, por estar emocionado, capaz de errar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Naquele dia eu abri a minha porta. Deus está comigo desde então. Deus regularizou, eu regularizei a vida perante Deus. Eu pude acreditar em Deus sem ter um documento, sem ter qualquer coisa. E no passar dos anos, eu fui vendo que Deus nos deixou sim um documento. Ele nos deixou uma escritura, onde que todo aquele que crê na sua escritura pode ter a vida eterna. E isso é muito mais valioso do que simplesmente um documento que esse cara pode estar em meu nome, mas isso que não é meu, é do Senhor. Eu simplesmente administro as coisas que Ele me deu. Quando eu não acreditava em Deus, eu achava que eu era dono das minhas coisas. Hoje eu não sou dono de nada. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Eu simplesmente administro. Quero assim estar agradecendo a oportunidade de poder estar aqui testemunhando o que Deus fez na minha vida. Agradecer à igreja, agradecer a você, pastor, pela paciência que teve comigo, pela teimosia. Eu sou casado com uma alemã, mas eu sou alemão, porque tanto de ser teimoso. E assim, eu fui muitas vezes muito teimoso para crer no que está escrito aqui. Mas hoje eu não preciso, para crer em Deus, não preciso mais crer, porque Deus me provou para mim que em muitas vezes que eu posso crer nele. Assim eu queria estar encerrando. Boa noite. Boa noite. Muito bem, boa noite. Em Lucas 19, o verso 10, ele fala assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ninguém jamais viu a Deus, né? Ninguém, nem homens especiais lá do Velho Testamento, nem os apóstolos do Novo Testamento viram a Deus. E todos puderam ver aquilo que o Silvio estava falando, o movimento. Como o vento ninguém vê o ar, mas pode ver o movimento que o ar faz, o vento. Assim nós também podemos ver
o movimento de Deus no nosso coração, na nossa vida. Tanto que Deus diz assim: se hoje você ouvir a voz dele, não endureça teu coração. Então todos podem ouvir a voz de Deus. Deus nos concedeu essa oportunidade, Ele nos deu o seu Espírito. Então todos podem ouvir a voz do Criador, todos podem ter um relacionamento com Ele, e é impossível que depois que alguém tenha esse relacionamento com Ele, possa dizer Deus não existe. Porque uma vez que você prova Deus na tua vida, você jamais vai dizer Deus não existe. Eu não entendo alguns caminhos, eu não compreendo algumas coisas que acontecem, mas eu não tenho dúvida de que Ele existe e de que Ele fala, que Ele se move, e Ele sempre tem um motivo que eu não sei. Ele sempre tem uma razão que eu desconheço, mas que com o tempo Deus pode clarear, Deus pode dissipar a dúvida, as trevas no nosso coração e trazer a paz, porque Jesus fala: eu vim para te dar a paz, que o mundo não pode dar. Então os homens buscam essa paz na bebida, nas festas, e encontram uma guerra espiritual, porque estão lutando contra a sua alma. E quanto mais se volta contra a sua alma, contra o seu espírito, menos paz vai ter, mais o vazio vai aumentar, mais o sentimento de frustração vai ser maior. Então, sempre a melhor alternativa é termos um bom relacionamento com o nosso Criador, pararmos para ouvir. Ele fala assim que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, elas me conhecem, elas têm um relacionamento de amizade comigo, né? E esse é o caminho de paz. Então pode ser que o Silvio e eu, você, não vamos entender nunca por que foi tirada a vida da mãe dele da forma que foi, como acontece outras coisas no nosso dia a dia, coisas tão terríveis, com tanto sofrimento, mas nós não entendemos. Mas Deus pode dissipar toda dúvida, Deus pode trazer a paz, Deus pode e tem o seu caminho, a sua forma de se revelar, e você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para chegar e falar para alguém assim a respeito daquela árvore que está se mexendo, aquelas folhas. Talvez vai ficar só naquela questão loucura, mas se você é uma pessoa de fé, é uma pessoa de oração, aquela pessoa que você está conversando, mesmo que ela pense que é loucura, ela pode se converter. E uma alma que se converte e que se volta a Deus e é selada com o Espírito Santo da promessa, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então vale a pena você buscar a Deus, se colocar na presença dele, buscar sabedoria, inteligência, para você poder falar a palavra certa, que vai converter o coração da pessoa. Porque às vezes a minha palavra, na minha lógica, não converte ninguém. Mas se você se enche do Espírito Santo, e se você abastece a vasilha do teu coração das coisas de Deus, então Ele pode te usar para buscar e salvar o perdido, né? Preencher esse vazio, o vazio do coração. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque só o Senhor pode preencher, só o Senhor pode dar sentido à nossa vida, que podemos entregar o nosso fardo ao Senhor, e o Senhor vai nos dar as missões do Senhor, a tarefa do Senhor, o fardo do Senhor, que é muito mais leve, mas que é com propósito, é com sentido, é com razão, porque está ligado com o nosso Criador. E ouvirmos a voz do nosso Criador, sempre vamos estar no caminho certo,
porque Ele é o verdadeiro pastor que ama suas ovelhas e conduz sempre no caminho certo, não confunde, não traz dúvida, mas sempre traz certeza, sempre traz paz ao coração. Obrigado, Senhor, porque podemos ter o nosso coração apacentado pelo Senhor, Pai. Oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. A palavra está com os músicos.